começar mais um encontro da catequese. Eu estou aqui com a Nayara, com a Amanda e com a Lise. E vamos iniciar esse encontro com muita alegria, mas em espírito de oração, como nós sempre iniciamos. Então vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu convido você a rezar conosco através dessa canção, porque quem reza, quem canta, reza duas vezes. Então vamos cantar esta canção, é muito simples, vai falando: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, porque Deus está conosco sempre. Então vamos cantar essa verdade. Deus está aqui para iniciar este encontro conosco, para nos levar a conhecê-lo e assim podermos mergulhar ainda mais naquilo que Ele tem para nos falar hoje. Então vamos lá? Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes te ouvir. Agora coloca a mão no coração e vai cantando essa parte, essa canção, e vai tomando posse que Deus está aqui. Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Agora fala: Jesus está aqui. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos convidar o Espírito Santo também. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos rezar juntos a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação cristã. É um modo da gente se saudar, se cumprimentar. A gente não usa só oi, bom dia, ou boa tarde, boa noite.
Essas são saudações que todo mundo usa, inclusive os cristãos. Mas os cristãos também têm as suas saudações cristãs. Por exemplo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o outro cristão responde, para sempre seja louvado. Vamos repetir? Um diz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O outro responde, para sempre seja louvado. Uma outra saudação cristã muito bonita é mariana, Salve Maria, lembrando as palavras do anjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação. Salve Maria! E o outro cristão responde, salve! Ou então também, salve Maria! Existem várias saudações cristãs, por exemplo, a gente também pode se saudar, como os judeus fazem, desejando a paz. Os judeus dizem em hebraico, shalom, que significa uma paz que vem de Deus. Mas nós cristãos usamos também essa palavra, paz, shalom. Só que em português a gente normalmente diz a paz de Cristo. E o outro responde, o outro cristão, a paz. Ou então às vezes a gente diz, a paz esteja contigo. E o outro responde, e contigo também. Ou a paz de Jesus esteja contigo também, meu irmão. São modos bonitos que a gente tem de se saudar na fé cristã. Mas hoje nós temos um tema muito especial. Um tema que fala da infância, da família. Vejam que hoje o tema da nossa catequese é a vida da família de Nazaré, lá no vilarejo de Nazaré, no escondimento, na descrição daquele lugarejo de uma pequena, muito pequena cidade de Nazaré. Nós já vimos o nascimento de Jesus. Vimos que o anjo apareceu a Nossa Senhora em Nazaré. Ela era noiva de José. E o anjo lhe deu a boa notícia. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Seu coração ficou cheio de alegria e ela desejava colaborar com Deus, fazer tudo o que ela pudesse para que a vontade de Deus se realizasse. Por isso a Anunciação termina com as palavras de Maria tão bonitas: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, se cumpra na minha vida. E o anjo então a deixou. Ela, naquele momento que disse o seu sim, ela experimentou o Espírito Santo vir sobre ela. E no seu seio, no seu corpo de mulher, ela experimentou a geração humana do Verbo encarnado. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus eterno, se fez homem no seio da Virgem Maria. Se fez homem como você e como eu. Se tornou homem na barriga da mãe que Deus escolheu para ele. Daquela jovem imaculada, pura, santa, chamada Maria, que vai, como boa mãe, acompanhar Jesus por toda a vida, até a hora da cruz. Sabemos que José também, o pai adotivo de Jesus, aquele que era noivo de Maria, que depois vai se casar com ela, ele também recebeu o anúncio de um
anjo, mas de um modo diferente. Ele estava se perguntando como é que Maria ficou grávida. Que milagre grande é esse? O que Deus estava querendo fazer, o que Deus estava realizando? É grande este mistério. José não sabia se tinha um lugar para ele nessa história. Mas Deus quis que José entendesse. Sim, José, eu te escolhi também para você ser o pai adotivo do meu filho. Eu vou te confiar o meu filho. Você vai cuidar dele com amor. Como um bom pai, vai dar todo o amor e carinho para ele. Vai sustentá-lo com seu trabalho. Vai ajudar a educá-lo na sua humanidade. Sim, José, eu tenho uma missão para você. Assim Deus enviou, enquanto José dormia, um anjo. E José então sonhou com esse anjo. E esse anjo contou para José os planos de Deus. Quando José acordou, ele tinha certeza daquilo que ele deveria fazer. Ele volta para Nazaré correndo e diz para Maria que ele vai casar com ela e vai ser o pai adotivo de Jesus. E que ela vai poder contar sempre com ele. Ele vai amar aquele menino como se fosse seu filho, porque ele é o filho de Deus e Deus lhe confiou essa missão. Ele vai fazer tudo o que ele puder para que a salvação que Deus oferece para o mundo aconteça segundo a vontade de Deus. Que bonita essa história. Nós vimos também que na noite do Natal os pastores foram até José, Maria e o pequeno Jesus, que tinha nascido em uma outra cidade chamada Belém, como a nossa cidade de Belém do Pará. Mas ela fica lá em Israel, Belém de Judá. E os pastores foram os primeiros que adoraram o menino Jesus. Alguns dias depois chegaram aqueles magos vindos de longe. Pararam em Jerusalém, perguntaram pelo príncipe que tinha nascido. Herodes ficou muito perturbado, o rei de Israel. Ficou com ciúme, queria matar o menino que nasceu. E aí os magos saíram de Jerusalém, foram até Belém, adoraram Jesus, deram seus presentes para Jesus. Já falamos disso. Ouro, incenso, mirra. O ouro representa que Jesus é rei, o incenso que Jesus é Deus, a mirra, esse perfume, que Jesus vai morrer numa cruz para nos salvar. Depois o rei Herodes se sentiu enganado porque os magos não voltaram por Jerusalém para contar aonde o menino tinha nascido. E mandou matar as crianças ali da região de Belém. Mas um anjo avisou José. E eles fugiram para o Egito. E lá passaram vários anos até o malvado rei Herodes morrer. Vamos continuar essa história agora. Então sabemos já algumas coisas da vida de Jesus, da infância de Jesus. Eu quero completar o que a gente já disse agora com outras duas informações. E depois vou falar um pouco da vida da família de Nazaré, lá em Nazaré, nesse vilarejo de Nazaré. O costume judaico na época era que os meninos que nasciam, eles recebessem o nome oficial deles no 8º dia depois do nascimento. E assim, quando Jesus nasceu em Belém, no 8º dia, José e Maria se uniram aos familiares e festejaram a circuncisão de Jesus. Então,
José, como previa a lei, era o pai adotivo, ele então diz o nome do seu filho. E ele então diz o nome que Deus lhe tinha dito. Deus é que escolheu o nome de Jesus. E o nome Jesus significa Deus salva. Deus é Salvador. E assim José diz para todos: o meu filho vai se chamar Jesus. O meu filho adotivo é o Deus que salva. Vejam que bonito. Jesus é o Deus que veio nos salvar. No 8º dia. E no 40º dia, ou seja, 40 dias depois de nascer, as famílias costumavam, fazer alguns ritos que eram feitos em Jerusalém. Por isso, Maria e José vão até Jerusalém levar o menino Jesus, pequenino, 40 dias apenas. Eles vão apresentar Jesus a Deus. O templo de Jerusalém era considerado pelos judeus a casa de Deus. E é lá no templo de Jerusalém que eles vão encontrar 2 personagens que são apresentados no Evangelho de Lucas: Simeão e Ana. Os 2 eram já idosos, eram pessoas de muita oração, eram pessoas cheias do Espírito Santo. E aí, Jesus vai ser apresentado no templo. Simeão vai ver aquele menino, iluminado pelo Espírito Santo, vai descobrir que ele é o Salvador. Ele vai pegar o menino nos seus braços, vai cantar, vai rezar, vai agradecer a Deus, porque ele não queria morrer sem ver o Salvador. E ele vai dizer então: muito obrigado, Senhor, por tudo. Agora eu já posso até morrer, porque eu já vi o Salvador. Ele é a glória do teu povo Israel. Ele vai iluminar todos os povos, os gentios. Ele vai salvar todos os homens. Mas ele diz para a Virgem Maria que um grande sofrimento virá, que um dia a sua alma vai ser atravessada por uma espada. Ele está se referindo, ela não sabe ainda, mas ele está se referindo profeticamente à cruz. Um dia Maria, aos pés da cruz, vai sofrer muito, vendo seu filho morrer para nos salvar. Depois aparece a profetisa Ana. Ela também fala em nome de Deus. Profeta significa aquele que fala em nome de Deus. Profetisa é a forma feminina de profeta. Então ela também diz para todos: olha, aquele menino é o Salvador. Aquele menino é Deus que veio nos salvar. Maria e José ficam impressionados. Eles guardam tudo aquilo que eles ouvem, todos esses sinais nos seus corações. Lucas diz que Maria costumava fazer isso. Ela guardava tudo o que ela ouvia sobre o seu filho, até as coisas que ela não entendia ainda. Ela guardava tudo no seu coração para meditar, para rezar. Nada se perdia com Maria. O coração dela recolhia tudo e fazia de tudo oração. Bem, eram os 2 elementos que eu queria recordar para vocês, tá bom? A gente sabe que tem outros eventos na vida de Jesus também, né? Mas aí, depois que a família de Nazaré foi lá para o Egito, fugindo do malvado rei Herodes, que mandou matar todas as criancinhas da cidade de Belém, todos os pequeninos, num ato horrível, bárbaro, atroz. Bem, eles ficaram morando por anos lá no Egito. Aí você pode imaginar que Jesus
foi crescendo e foi aprendendo outras línguas, porque morou em outro país. José foi ter que trabalhar num outro país. Foi uma família que imigrou, né? Foi morar em outro país. Talvez você conheça alguém que já foi morar em outro país, conhece? Nem sempre é fácil. Na época não era muito fácil. Mas eles foram, guiados por Deus. E ali José trabalhou, sustentou a sua família. Maria cuidou da sua casa, aprendeu a língua para fazer compras, para poder providenciar tudo o que a casa precisava. E também Jesus deve ter tido seus primeiros amigos ali, foi crescendo, foi aprendendo a falar, a conversar, a brincar, ali também no Egito. Até que morreu o rei Herodes malvado, e aí Deus avisou São José: podem voltar agora para Israel. Eles voltaram para Israel, mas eles não sabiam onde eles iam morar. Eles eram de Nazaré, mas eles já tinham deixado Nazaré há muito tempo. Ficaram um tempo em Belém, como a gente viu, e depois anos no Egito. Mas Deus disse para eles voltarem para Nazaré. E eles voltaram para aquela pacata, tranquila cidadezinha pequenina, 350 pessoas. Você sabe como eram as casas em Nazaré? Nazaré é uma região que tem pequenas montanhas. Então, os judeus da época, eles aproveitavam as grutas naturais dessas montanhas, desses montes. E eles escavavam também. Era a pedra mais mole, uma pedra que é mais fácil de você escavar. Então eles usavam as grutas como um pedaço da casa. Porque ali no inverno faz frio e no verão muito calor. Então a gruta servia para refrescar durante o verão, para proteger do frio durante o inverno. E aí na frente da gruta eles construíam então com madeira, com argila, com pedra, construíam a frente da casa. Então a casa tinha uma frente construída com porta, janela, você pode imaginar. E a parte de dentro da casa era uma gruta, era uma caverna pequena. E nessa caverna, nessa gruta, tinha um lugar para fazer comida, uma pequena cozinha, tinha um lugar para dormir, tinha lugar para colocar até os animais, tinha uns buracos feitos na pedra para colocar os grãos, para fazer pão, para fazer a comida do dia a dia. Então era assim que a família de Nazaré viveu. Como José era carpinteiro, provavelmente ele também tinha um local para trabalhar, uma pequena oficina. Então a família de Nazaré viveu por muitos anos de uma forma muito simples, né? Pensem que Jesus viveu 33 anos, ele morreu na cruz com mais ou menos 33 anos. E ele viveu a vida pública dele, pregou o evangelho, curou os doentes, anunciou a salvação durante 3 anos apenas. Quase toda a vida de Jesus foi uma vida normal. Uma vida de criança, de adolescente, de um jovem, de um adulto normal. Então Jesus, ele, como as crianças da época, os meninos da época, ele aprendeu a trabalhar com seu pai, aprendeu a ler com seu pai, ia para a sinagoga. A gente vai para a igreja, mas os judeus na época iam para a sinagoga para ler a palavra de Deus, para aprender sobre a palavra de Deus. E Jesus então aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu línguas, aprendeu os costumes do judaísmo, com o seu pai adotivo José, com a sua mãe Maria. Então Jesus foi aprendendo também o ofício, o trabalho de carpinteiro, porque um filho
aprendia com seu pai a trabalhar também. Na época não tinha escola como hoje. A escola era, digamos, a família que ensinava os filhos tudo o que ele precisava. Aí as crianças, quando precisavam, os meninos principalmente na época, eles estudavam um pouquinho de religião na sinagoga, aprendendo também com os estudiosos da palavra de Deus. Então Jesus, ele teve uma vida normal como a nossa. Aprendeu a escrever, a ler, a fazer conta. Aprendeu a trabalhar desde cedo. Aprendeu a ajudar a mãe dele em casa, com as tarefas de casa. Aprendeu a ajudar o pai no seu trabalho. Ele era obediente aos seus pais. Eles rezavam juntos todos os dias. Ele acompanhava o pai dele, a mãe dele, nas orações feitas na sinagoga, lá de Nazaré, que era uma pequena sinagoga. A sinagoga é o prédio onde os judeus se reúnem para rezar, como a nossa igreja. E também, 3 vezes por ano, os judeus que podiam faziam um caminho até Jerusalém para celebrar as grandes festas lá. Uma dessas festas era a festa da Páscoa. Outra festa era a festa de Pentecostes. Então eles iam 3 vezes por ano a Jerusalém também. E a terceira festa era a festa das tendas. Então eles iam 3 vezes por ano para Jerusalém, rezando com outras pessoas da sua cidade, numa peregrinação, uma viagem de oração. Peregrinação quer dizer isso. Então era uma família que rezava, que trabalhava. Os pais ensinavam seu filho tudo o que ele precisava também. E eles buscavam fazer a vontade do Pai do céu todos os dias. Viviam no amor. José amava a sua esposa Maria, amava o seu filho adotivo Jesus. Maria amava o seu esposo José, amava o seu filho Jesus. Jesus amava Maria, sua mãe, e o seu pai adotivo José. E todos amavam a Deus. O amor era a grande lei da família. Em tudo eles se amavam. E um buscava compreender o outro, ajudar o outro, para que juntos eles pudessem fazer a vontade de Deus. E assim Jesus foi crescendo em estatura, de idade, de tamanho, foi se tornando, de criança ele foi se tornando um pré-adolescente, um adolescente. Vejam que bonito. Jesus, ele conhece a nossa vida. Jesus foi um bebezinho, um feto como nós. Depois foi um bebezinho. Depois foi uma criança como a gente. Brincou como a gente. Fez perguntas como a gente. Se tornou um adolescente. Se tornou um jovem. Jesus viveu todas as fases da vida humana para nos dizer que a vida humana é bela, é santa, é importante aos olhos de Deus. Mas lembre-se do que eu acabei de falar sobre a Sagrada Família. A vida humana se torna muito mais bela quando ela está cheia de amor. E é assim que a família de Nazaré vivia, no amor de Deus. Um amando o outro e todos amando a Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. E assim, nessa comunhão de amor, a família de Nazaré foi cumprindo a sua missão. Jesus, então, ele era obediente ao seu pai adotivo, à sua mãe, a Virgem Maria. Assim como na Trindade Santa, lá no céu, o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que veio até a terra, se fez homem, né? Lá no céu ele tem um pai, o Pai do céu. E no céu, o Filho, ele é obediente ao Pai, ele ama o Pai. Ele faz tudo o que o Pai lhe pede. E vejam que bonito, quando esse filho se faz homem, ele olha para sua mãe,
a Virgem Maria, ele olha para o seu pai adotivo e ele quer obedecer como ele obedece o Pai do céu. Ele quer amá-los como ele ama o Pai do céu. Então Jesus obedece perfeitamente à vontade do Pai do céu, amando a sua mãe, amando o seu pai adotivo, amando a família que Deus lhe deu. Nós também recebemos uma família. Nós também temos que amar a nossa família para fazer a vontade de Deus. Vocês sabiam que tem um mandamento, o 4º mandamento, que diz que a gente tem que respeitar e amar os nossos pais? Nós vamos falar dos 10 mandamentos mais adiante na nossa catequese, mas vou logo adiantando. Tem um mandamento que diz que a gente tem que, é o 4º mandamento, tem que amar e respeitar os nossos pais. Quando a gente não ama e não respeita os nossos pais, a gente comete um pecado. A gente vai contra a vontade de Deus, o que é muito grave. Mas depois a gente vai falar sobre os mandamentos. Não se preocupem, vai chegar a hora. Então, em Nazaré, a família José, Maria e José viveram uma vida muito normal, muito discreta, igual ou muito parecida com a nossa, aonde eles buscavam no dia a dia, na ordinariedade, nas coisas simples, fazer a vontade de Deus, amar a Deus, amar o próximo, ajudar quem precisava. A família de Nazaré também sempre estava disponível para ajudar os necessitados. Rezava na sinagoga, rezava no templo, nas peregrinações, rezava em casa todo dia. Isso é muito importante. Uma família cristã tem que rezar em casa. E se você, que é criança, não está vendo oração na sua casa, peça para o seu papai, peça para a sua mamãe, peça para o seu responsável, para começarem a rezar em casa também. Sim, uma família cristã tem que rezar em casa. Um episódio, a Bíblia narra da vida de Jesus, né? Você pode até pegar a sua Bíblia se quiser, tomara que ela já esteja aí do lado. Se não estiver, você dá um pause, né? Você para um pouquinho esse vídeo, vai pegar a sua Bíblia correndo e depois volta, tá bom? Eu fico esperando por você aqui. Mas na Bíblia, lá no Evangelho de... Vamos pegar aqui, vou abrir para que você possa saber o capítulo e também os versículos da vida de Jesus, desse episódio da vida de Jesus, tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Tudo que eu falei sobre Nazaré está presente aqui. Capítulo 2 de Lucas, versículo 39. Aí diz que a família de Nazaré voltou para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e da graça de Deus. Então, se fala da família que está em Nazaré, morando em Nazaré, e o menino vai crescendo, como a gente conversou já. Bom, quando ele tinha 12 anos, era um costume judaico que o menino aos 12 anos fosse considerado, a partir de então, um adulto na fé. Existia um rito que até hoje os judeus cultivam, que é o rito de Bar Mitzvah. O menino de 12 anos ele tem que mostrar que ele sabe ler a palavra de Deus, ele aprendeu com o pai, com a família, e que ele já pode participar como se fosse um adulto da vida cristã, da vida judaica, né? Porque eles eram judeus, não eram cristãos ainda. Cristo ainda ia inaugurar, né, o cristianismo. Então, quando ele tinha 12 anos, ele vai com a família até Jerusalém, numa peregrinação, e na volta,
as famílias voltavam juntas e voltavam os homens na frente conversando, as mulheres em outro lugar conversando, e as crianças iam brincando no caminho. Quando à noite todo mundo se encontrava para comer junto, para conversar, eles viram que o menino não estava na viagem. Aí José e Maria voltaram correndo para Jerusalém e ficaram muito, vamos dizer, preocupados, claro. E aí eles encontraram o menino Jesus no templo. E é esse episódio que a gente encontra aqui, né? A partir do versículo 41 do capítulo 2 de Lucas. Os seus pais iam todos os anos para Jerusalém. Lembra que eu disse das peregrinações? Era a festa da Páscoa, a festa mais importante dos judeus. Então, o menino estava com 12 anos de idade, eles foram para Jerusalém, e quando terminou a festa, que durava mais ou menos uma semana, eles voltaram para Nazaré. E aí eles pensavam que ele estava com as crianças, brincando na caravana. E à noite, na hora de comer, eles viram que não. Voltaram para Jerusalém e encontraram 3 dias depois, já no terceiro dia, né? Na verdade, o modo de contar os dias dos judeus é um pouco diferente. No terceiro dia quer dizer 2 dias depois, na verdade, como a gente diz hoje. Ele estava no templo e ele estava, vejam só, ensinando os doutores da lei. Os doutores da lei faziam perguntas para ele e ele dava respostas cheias de sabedoria. E aqueles doutores da lei ficaram impressionados. Como é que o menino tão jovem é tão sábio, tão inteligente, conhece tão bem a lei? Eles não sabiam que ele era o Deus que salva. Eles não sabiam que ele era o Filho de Deus que se fez homem. Mas eles ficaram impressionados com o menino. Quando a mãe Maria e José então se aproximam de Jesus e perguntam por que ele fez isso, por que ele ficou sem avisar, Jesus dá uma resposta muito misteriosa. Jesus diz: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que o meu lugar é aqui na casa do meu pai? O templo era a casa de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Então ele estava na casa do pai dele, fazendo a vontade do pai. E ele então ensina a Maria e José uma coisa muito importante. Olhem, vocês são meus pais, eu amo muito vocês. E eu vou ser sempre obediente a vocês. Mas nunca esqueçam que eu vim, me fiz homem, para fazer a vontade do Pai. Quem é que eu amo acima de tudo? O Pai. Então, acima de tudo, eu vim fazer a vontade do Pai. Nunca esqueçam isso. Eu sou filho de vocês, mas eu vim fazer a vontade do Pai. E aí ele vai voltar para Nazaré, até os 30 anos ele vai viver com a sua família. José, a gente não sabe quando, mas José vai morrer. José vai morrer, Jesus vai sofrer vendo o pai adotivo dele morrer. Maria vai sofrer vendo o seu marido morrer. Talvez você já tenha visto alguém que morreu na sua família. E a gente sofre, né? Pois Jesus sofreu também. E vai esperar os 30 anos. Com 30 anos ele vai começar a sua vida pública. E nós vamos começar a falar disso na próxima catequese. Tá bem? Então você está aprendendo sobre a vida de Jesus. E a vida de Jesus é uma escola para a gente. Tudo em Jesus é um ensinamento para a nossa vida. Certo? Eu termino essa catequese fazendo uma pergunta. Você já pensou que Deus tem um plano para a tua vida? Um plano bonito de amor? E o plano dele para a tua vida é um plano de uma vida santa. Você quer conhecer o projeto de Deus para a tua vida? O plano de Deus para a tua vida? Então, reze. O caminho da oração nos ajuda a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.
sabe o que é Corpus Christi? Em latim, significa Corpo de Cristo. Mas o que é isso? É uma festa que a Igreja Católica faz todos os anos para adorar e exaltar Jesus na Eucaristia. Mas nem sempre foi assim. Em 1264, o Papa Urbano IV criou essa data na igreja. Ele disse assim: toda quinta-feira depois de Pentecostes, faremos uma procissão pela cidade e vamos celebrar uma missa em louvor e adoração ao Corpo de Cristo. Mas, peraí, ele teve essa ideia do nada. No ano de 1264, um padre chamado Pedro Praga não acreditava que Jesus estava de verdade em corpo e sangue quando a consagração era feita na missa. Ele tinha muitas dúvidas. Será que é verdade mesmo? Então, quando o padre levantou o cálice e a hóstia consagrada na missa, começou a cair gotas de sangue da Eucaristia. Uau! Isso é inacreditável! Todo mundo ficou comentando sobre esse milagre, até que chegou nos ouvidos do Papa Urbano. Então, ele fez um decreto e passou para toda a igreja. Agora teremos uma festa chamada Corpus Christi. É a festa do Corpo de Cristo. E desde então, temos essa festa. Com o tempo, se criou a tradição de fazer um tapete colorido e decorado com serragem, pó de café, trigo e outros elementos, para que a procissão com Jesus no ostensório passasse por cima. O tapete é sempre desenhado com vários símbolos da igreja, como o cálice, a pombinha, que é o Espírito Santo, a hóstia e muitas outras coisas. Jesus sempre nos espera para louvarmos e adorarmos seu corpo eucarístico, porque Ele sabe que nós precisamos dele para termos mais fé e força a cada dia. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor, então dirás a montanha: move-te, move-te. Começou! Oi, crianças! Nós vamos iniciar agora o nosso quadro da vida de Jesus, para conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Jesus. Eu estava aqui cantando essa canção que fala sobre o grão de mostarda. E hoje é o que nós vamos aprender. Nesse quadro, nós sempre aprendemos um pouquinho mais sobre a vida de Jesus. E Jesus, enquanto ele estava ensinando as pessoas, ele falava em parábolas. Porque a parábola vai falar na linguagem do povo. A linguagem que aquele povo naquela época entendia. Que eles eram agricultores, pescadores. Então, todas as parábolas geralmente vão falando de sementes, vão falando de pesca, essas coisas que era mais fácil para eles entenderem. E na parábola de hoje, nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre o grão de mostarda. É a parábola do grão de mostarda, onde Jesus vai, depois de ter falado várias coisas sobre o reino de Deus, ele vai questionar de que outra forma ele poderia exemplificar o reino de Deus. Então vamos ouvir um pouquinho dessa palavra e depois nós vamos meditar no que Jesus queria dizer com isso. Vamos lá? Você pode pegar a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos do 30 ao 32. Acredito que você já deve ter aprendido. Se não, você pede a ajuda do seu pai, da sua mãe, da avó, de quem for o adulto que puder te ajudar, tá bom? Então diz assim: Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus com este grão de mostarda.
E o que seria o grão de mostarda na nossa vida? Seria a palavra de Deus. Nós estamos nesse caminho de catequese aprendendo um pouco sobre Deus, sobre Jesus, para podermos melhor conhecer e assim também ser esses semeadores, esses que vão plantar esse grão de mostarda, que é a palavra de Deus, para podermos dar frutos, né? Para poder dar frutos. Assim como nós catequistas estamos plantando essas pequenas sementinhas, que é a palavra de Deus, em vocês, um dia vocês vão ser esses que vão crescer, vão ser essa árvore, essa semente vai crescer, vai virar essa árvore grande, que vai dar muitos frutos. E por que que fala, né, dessa semente tão pequena? Falam que a semente de mostarda, ela é muito pequenina, mas ela dá uma árvore muito, muito grande. Porque não importa se é pequeno, o que importa é que ela vai sendo cultivada e ela vai crescer e vai gerar muitos frutos. Assim deve ser a nossa vida de cristãos. Nós devemos receber essa palavra de Deus, tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui na catequese, a gente deve guardar no nosso coração para que depois nós possamos também transmitir essa boa nova, né? Que essa semente ela possa crescer e que outras pessoas possam também acolher a palavra de Deus, possam conhecer. E também outra coisa que nós podemos aprender por essa parábola é a nossa fé. Que aqui fala que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós podemos... O grão de mostarda é muito pequeno, mas se torna uma árvore muito grande. Então, se nós dissermos, nós pensarmos na árvore que ela é tão grande, nós nunca imaginaríamos que nasceu de uma sementinha tão pequena, não é verdade? Então a nossa fé ela não pode se basear só naquilo que nós podemos ver, mas nós precisamos ter fé nas pequenas coisas. E por isso eu gostaria depois que vocês assistissem um filme que se chama Little Boy. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome para vocês procurarem e poderem assistir. Esse filme fala de um garotinho, Little Boy significa garotinho em inglês, e esse filme vai falar de um garotinho que o pai dele foi para a guerra e ele ficou só com a mãe e o irmão. E ele vai aprendendo muitas coisas nesse tempo, né? Vocês vão ver lá. Mas uma coisa importante que eu queria que vocês prestassem atenção é a fé. Ele vai conversar com o padre e o padre vai ensinando a ele algumas coisas. E algo que ele aprende é que se ele tiver fé, ele pode fazer com que as coisas mudem de lugar. Ele vai assistir um teatro, um mágico, e aí o mágico fala que ele precisa fazer assim, e se ele fizer assim, tiver muita fé, acreditar, as coisas vão se mover de lugar. E assim Deus fala para nós. E se nós tivermos a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover uma montanha. E no final do filme, que eu não vou contar para que vocês possam assistir e ver, ele consegue algo surpreendente. Eu espero que vocês possam acompanhar esse filme e depois vocês podem falar, né, como foi a experiência de assistir esse filme e que vocês possam levar para a vida de vocês. Nós precisamos ter essa fé como esse grão de mostarda, mesmo que seja pequeno, mas não deixar de acreditar que Deus pode tudo e Ele pode nos ajudar e que nós devemos também ser esses semeadores do amor de Deus na vida das pessoas. Então, fiquem com Deus. Olá, crianças! Hoje nós vamos falar a vida de outro santo. E quem é esse santo? O grande São Paulo, o apóstolo dos pagãos. Mas antes de São Paulo ser esse grande apóstolo, São Paulo era inimigo da igreja, era inimigo de Cristo. São Paulo perseguia os cristãos. Então, o que aconteceu para São Paulo mudar assim tanto em respeito a Cristo? Vou contar a história. São Paulo era um judeu fervoroso e, por isso, ele acreditava que aqueles que seguiam a Cristo eram inimigos de Deus. Mas
Teve um dia que, quando ele foi para Damasco para prender os cristãos, Jesus o encontrou no caminho. Então, esse foi um grande encontro, porque mudou a vida de São Paulo. Então, São Paulo estava a caminho de Damasco, quando do céu veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, o nome de São Paulo ainda era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E São Paulo, só vendo a luz e escutando a voz, perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E a partir daquele momento, a vida de São Paulo mudou. Mudou porque ele estava percebendo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus havia ressuscitado e que ele estava perseguindo a Deus, perseguindo a Cristo, perseguindo os cristãos e fazendo tudo errado. Ele pensava que ele estava sendo fiel a Deus, mas pelo contrário, ele estava perseguindo a Deus, perseguindo a Cristo. Depois desse encontro com Jesus no caminho de Damasco, São Paulo ficou 3 dias cego. E nesse momento foi um momento muito forte de oração. Ele praticamente teve um retiro espiritual. Ele teve um encontro com Cristo nesses 3 dias que ele ficou cego. Mas Deus mandou Ananias, que era um discípulo, ir até a casa que São Paulo estava para batizá-lo. Então, depois disso, depois do batismo, São Paulo conseguiu enxergar de novo, porque como que fossem escamas caíram dos olhos de São Paulo. Sabe o que isso significa? Que São Paulo estava cego, e não só cego pelos 3 dias que ele passou sem enxergar. Ele estava cego porque ele não conseguia reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus. Então, depois disso, São Paulo, depois de ser batizado, começou a participar da comunidade cristã. E depois se tornou um grande apóstolo mesmo. Ele foi até lugares distantes pregar o nome de Cristo. Nesse momento, apenas os judeus recebiam a boa nova, mas São Paulo começou a ir a lugares além, indo a lugares na Europa, na Ásia, em lugares muito distantes. E por isso também nós hoje, que também estamos num lugar bem distante, conhecemos a boa nova, porque esses apóstolos, como São Paulo, pregaram a boa nova, pregaram o evangelho a nações longínquas, lembrando que Jesus mesmo tinha pedido: e ide anunciai e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então São Paulo foi esse grande apóstolo de Cristo e testemunhou também com a vida. São Paulo também morreu decapitado em Roma e deu testemunho com a vida. São Paulo, rogai por nós. E agora vamos ver um pouquinho mais dessa história a partir do desenho. Fiquem ligados. Queridas crianças, nós estamos terminando o nosso encontro de catequese deste sábado. Por isso agora chegou a hora das atividades. É um momento importante, preste atenção. Nós, catequistas, precisamos saber se vocês estão acompanhando as nossas catequeses. Por isso pedimos que você, com a ajuda do seu pai, da sua mãe ou do seu responsável, nos envie hoje as suas duas tarefas. A primeira tarefa é muito simples. Como você sabe, na época do menino Jesus, na época em que Jesus vivia em Nazaré, com a sua mãe Maria, a Virgem Maria, e também com seu pai adotivo São José, não havia máquina fotográfica, não havia celular. Ninguém podia tirar foto deles. Hoje a gente tira foto de tudo. Mas você tem como primeira atividade hoje fazer um desenho bem bonito, como se esse desenho fosse uma fotografia. Então você vai fotografar a família de Nazaré. E aí você pode usar a sua imaginação, você pode rezar antes pedindo a Deus que ilumine a tua inteligência. E você pode, por exemplo, fazer um retrato da família de Nazaré enquanto ela está almoçando.
José, Maria, Jesus almoçando, ou então, quem sabe, passeando nas montanhas da Galileia, ou na beira do lago da Galileia. Você pode também fazer uma fotografia, entre aspas, um desenho bonito de José trabalhando na sua oficina. Ele era carpinteiro, e o menino Jesus, já com 10, 12 anos, ajudando seu pai adotivo, e Maria preparando um belo almoço ou trazendo um lanche para os dois. Use a sua imaginação, faça um belo desenho da família de Nazaré, como se fosse uma fotografia. Tá bem? Segunda tarefa, você vai dizer o seu nome num pequeno vídeo e você vai rezar uma Ave Maria. Então você vai dizer o seu nome, você vai dizer a sua intenção. Eu vou rezar essa Ave Maria pelos doentes, pelos pobres, pelas crianças órfãs, pelos mais necessitados. Diz uma intenção e reza uma Ave Maria inteira. Tá bom? Com calma, não precisa correr. E envia pra gente. Tarefa dada, espero que a tarefa seja cumprida. Deus abençoe vocês. Minhas queridas crianças, vocês conhecem Tia Irene. Eu estou aqui muito feliz por encontrar vocês hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Nossa Senhora proteja a família de cada um de vocês e a todos nós, trazendo muitas coisas boas para vocês. Também estou aqui para finalizar o nosso encontro. Nosso encontro de hoje será abençoado por Deus. Ele abençoará cada um de vocês, cada um de nós, porque vocês sabem que Deus nos ama. Deus quer bem a cada um, com a sua graça, e Nossa Senhora também está conosco, presente em cada momento da nossa vida, da nossa vida. Vamos finalizar agradecendo a Deus e pedindo para Ele, para que Deus dê força para cada um de vocês, pela família de vocês, que vocês continuem nessa caminhada maravilhosa, seguindo Jesus. Vamos rezar uma Ave Maria, oferecendo a Nossa Senhora por todas as nossas graças que nós recebemos da mão dela, pela felicidade de termos uma mãe como Maria, uma mãe especial para cada um de nós. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Catedral, ativar as notificações, deixar muitos likes nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. E também sigam as redes sociais da Catedral que estão aqui embaixo. Salve Maria!